Durante décadas, fomos levados a acreditar que a hipertensão arterial, um estado em que os níveis de pressão sanguínea estão constantemente elevados, era uma condição com a qual tínhamos que aprender a conviver pelo resto de nossas vidas. Pois, segundo os especialistas, a chance de ser mantida sob controle, sem o uso de medicamentos, apesar de existir, seria muito pequena e demandaria mudanças intensas no nosso estilo de vida. Mas e se eu lhe disser que, à luz dos conhecimentos atuais, essa informação não está completamente certa? E se pudermos manter nossa pressão arterial sob controle apenas implementando algumas medidas pontuais no nosso modo de viver, sobretudo no que diz respeito à nossa alimentação? Sabe-se que a hipertensão arterial está fortemente associada à presença de sobrepeso e obesidade, de modo que, quanto maior o acúmulo de gordura corporal de um indivíduo, maior o risco de desenvolver o aumento dos níveis pressóricos. Nesse contexto, podemos supor que o que quer que esteja induzindo o ganho de peso de uma pessoa possa também estar elevando seus níveis de pressão arterial. E esse, meus amigos, é justamente o ponto central de toda a questão. Se buscarmos a explicação para essa condição nos livros sobre fisiologia humana, que é o estudo do estado de funcionamento natural do corpo, veremos que um macronutriente específico, tão presente no nosso dia a dia, está diretamente relacionado às diversas alterações metabólicas que culminam no estado de hipertensão arterial. Quando ingerimos uma refeição rica em carboidratos refinados, como amidos e açúcares, nosso pâncreas produz grandes quantidades de insulina para contrabalancear o aumento dos níveis de glicose que ocorre após a digestão dos carboidratos. Quando essa situação se repete várias vezes ao dia por um longo período, de semanas a anos, os níveis de insulina se tornam cada vez mais altos, mesmo no período de jejum, levando a uma condição chamada hiperinsulinemia. E é nesse momento que os níveis cronicamente elevados de insulina se associam ao surgimento de hipertensão arterial. Sabe-se que a hiperinsulinemia aumenta a atividade do sistema nervoso simpático, o mesmo que se ativa, por exemplo, quando estamos diante de uma situação estressante ou de luta ou fuga. Nesse contexto, o excesso de insulina se liga a receptores localizados em uma área cerebral específica, chamada hipotálamo, que, por sua vez, ativa regiões do tronco encefálico e da medula espinhal que levam à diminuição do calibre das artérias e ao aumento da frequência e da força de contração do coração. A melhor forma de compreender essa situação é imaginando uma comparação com a corrente de água que passa através de uma mangueira. Ao manter o fluxo da água constante, percebemos que quanto menor o calibre da mangueira, maior será a pressão que a água exercerá. De modo contrário, quando maior o calibre, menor a pressão exercida pelo líquido. Da mesma forma, ocorre com a pressão do sangue sobre os vasos sanguíneos, quando há um estreitamento de seus calibres. O segundo mecanismo pelo qual a hiperinsulinemia induz a hipertensão arterial é aumentando a reabsorção de sódio e água pelos rins a partir da estimulação de uma via metabólica chamada sistema renina-angiotensina-aldosterona. Nesse contexto, vale a pena ressaltar a relação que há entre o consumo de sal e o aumento dos níveis pressóricos. Há muito tempo, fomos repetidamente orientados a reduzir cada vez mais nossa ingestão de sal nas refeições, como forma de prevenir e de tratar a hipertensão arterial, pois, segundo a teoria mais aceita atualmente, o aumento do consumo de sal por si só levaria à elevação dos níveis pressóricos e, portanto, ao estado de hipertensão. No entanto, sabe-se que, em condições normais, o corpo humano consegue lidar perfeitamente com a quantidade de sal que ingerimos nas refeições. O problema
acontece quando há uma desregulação do sistema de controle induzido pelos altos níveis de insulina no sangue, pois nesse contexto o sal consumido não consegue ser eliminado na urina e acaba favorecendo a retenção de água pelo organismo, aumentando a pressão arterial. O terceiro mecanismo que leva ao desenvolvimento da hipertensão arterial diz respeito a uma dificuldade de dilatar o calibre das artérias em indivíduos com níveis cronicamente elevados de insulina no sangue, pois, nessa condição, há um comprometimento da produção de uma substância chamada óxido nítrico, que é essencial para manter os vasos sanguíneos mais abertos e, assim, prevenir o aumento da pressão arterial. Tomando novamente o exemplo da mangueira, quando não se consegue dilatar o suficiente o seu calibre, o fluxo de água tende a causar uma maior pressão local, exatamente como o sangue faz com a parede dos vasos sanguíneos quando há uma deficiência de óxido nítrico. Por esses motivos, o tratamento efetivo da hipertensão arterial deve passar, necessariamente, pela adoção de um padrão alimentar com baixo teor de carboidratos, a fim de reverter os efeitos metabólicos promovidos pelo estado de hiperinsulinemia e permitir que o corpo encontre os caminhos para restabelecer o seu estado natural de funcionamento. Ao evitar o consumo de carboidratos refinados, na forma principalmente de farinha de trigo, amido de milho, farinha de mandioca e açúcares, e aumentar o consumo de proteínas e gorduras saudáveis, como as provenientes de fontes animais, os níveis de pressão tendem a diminuir progressivamente, devido à melhora do estado metabólico do corpo como um todo. Agora, você tem em suas mãos um poderoso conhecimento sobre a verdadeira causa da hipertensão arterial. Utilize-o com sabedoria e não se esqueça, ouse buscar, pois o conhecimento liberta. Até a próxima.